Boa noite, a nossa convidada hoje é a Andréa Negreiros, ela é diretora do Instituto Supera de Ginástica para o Cérebro e pós-graduada em Neurociência Clínica e Neuropsicopedagogia e vai conversar conosco sobre ginástica cerebral. Tudo bom, Andréa? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Ô, Andréa, fale para o pessoal que está em casa objetivamente o que é ginástica cerebral. Assim, é um tema que suscita uma certa curiosidade, porque a gente pensa que vai ser um exercício físico no cérebro, né? A ginástica cerebral nada mais é do que atividades cognitivas para potencializar o cérebro. Esse exercício seria igual a um exercício físico? Que você força algumas áreas para que elas se desenvolvam mais? Como é que funciona isso? A gente tem várias ferramentas para desenvolver todas as áreas do cérebro. Então, quando a gente está exercitando com essas habilidades, com essas ferramentas que a gente disponibiliza para o usuário, no caso, para que todo o cérebro ele seja treinado, todas as áreas do cérebro. Essa quarentena que está havendo agora ainda, né, já foi mais intensa anteriormente, você acha que isso trouxe algum prejuízo, principalmente para as pessoas mais idosas que ficaram mais isoladas? Com certeza. Primeiro porque você está no momento de medo, você tem medo de pegar a doença, medo de morrer, é a incerteza. Não é? Em segundo momento, gera um estresse, porque você não pode sair, você não tem mais aquela sua vida, você foi podado. E em quarto lugar, você não tem a parte afetiva, porque você está isolado, então você não tem os seus amigos, você não tem mais o convívio familiar. Muitas pessoas ficaram realmente sozinhas, porque o filho trabalha na área de medicina, é do grupo de risco. Então, eles terminaram se isolando. E muitos ainda não têm a tecnologia a seu favor, não sabem lidar com a tecnologia. Então, literalmente, eles ficaram isolados. Então, quais são os danos disso? Depressão, ansiedade, não é? E ainda digo mais, o déficit cognitivo, porque ele não está fazendo nenhuma atividade. E houve um desequilíbrio hormonal dos neurotransmissores, que isso faz com que a pessoa decline ainda mais. Qual é o suporte que o idoso precisa para reverter os danos causados nesse período de isolamento? Excelente. Em primeiro lugar, ele não deveria ter parado nenhum tipo de atividade que ele habitualmente fazia. Por exemplo, eu faço pilates. Então, hoje, a maioria das pessoas tem um WhatsApp. E foi disponibilizado muitas aulas através da parte online. Então, isso é importante, né? Estar conectado. Ele não sabe, então alguém da família dá esse suporte. Então eu preciso de um suporte familiar, um suporte afetivo, eu preciso aprender coisas novas. Então muita gente se descobriu nessa quarentena, muitos idosos se achavam incapazes e se descobriu dentro de uma ferramenta essencial que é a internet, e não fazer com que a gente tenha aquela rotina ativa. O que é uma rotina ativa? Planejar realmente, o que é que eu vou fazer no horário da manhã? Então, pela manhã eu vou acordar, fazer minhas orações, que geralmente é o que se coloca. Depois eu vou fazer o almoço e vou fazer 20 minutos de atividade física, um exemplo. Então, ele tem uma sequência, ele tem uma rotina ativa. Ao invés de você acordar a hora que quiser, você ir dormir a hora que quiser, não é? E ficar sobrecarregado de informações. Falta uma programação de vida, É né? importante. Quer dizer que o Instituto Supera, ele vai na contramão do ditado que diz que papagaio velho não aprende mais a falar, né? Exatamente. E a gente aprende todo instante, né? A neurociência está aqui para comprovar isso. Todo momento, você simplesmente tem que estar disponível a isso. Acredita que todo mundo consegue. A doutora Andréa realmente trouxe um tema que suscita muita admiração e curiosidade para a gente. Então, para os telespectadores em casa, ela vai agora passar o endereço dela. Nosso telefone é o 3033 1695, ficamos no bairro de Boa Viagem, na rua Padre Luiz Marques Teixeira, número 72. Andréa, muito obrigado pela sua entrevista, e você aí em casa, continue conosco. Logo mais estaremos de volta com outro bloco do Medicina Estética. Agora vamos para o momento Vicofarma com a Georgia Vasconcelos. Olá! Hoje no Momento Vicofarma vamos conversar com o Dr. Rodrigo Carvalho sobre emagrecimento. Ele é médico, graduado pela FPS,
é pós-graduado em nutrologia pela Abram e é pós-graduando em endocrinologia. Doutor Rodrigo? Oi, Georgia, obrigado pelo convite. É uma honra, né? A gente está aqui, lhe ouvir. Doutor Rodrigo, qual a melhor forma para emagrecer? Então, isso é uma pergunta que eu recebo muito. Claro. Tá? Muita gente faz essa pergunta no Google, é uma das mais procuradas. A melhor forma para emagrecer é você não perder tempo, é você procurar ajuda de profissionais da área, né? O doutor é adepto ao jejum intermitente? Sou adepto, é uma estratégia, tá? Eu faço em mim. Perfeito. Mas é importante frisar que o jejum intermitente não é para todo mundo, é uma estratégia, depende do objetivo e precisa saber o que vai comer pós-jejum. Porque tem gente que faz o jejum intermitente, mas depois quer comer o mundo. Isso aí não funciona. Perfeito, doutor. Sobre medicamentos, né, para emagrecer, qual a sua opinião? Então, o que eu sempre falo aqui no consultório, falo a todos, não existe medicação para emagrecer. Existe medicação que lhe auxilie no processo de emagrecimento. Então tem que entender que o medicamento está ali para auxiliar o processo e não para fazer sozinho todo o processo. Todo o processo. Isso, é bem personalizado, né, doutor? Bem personalizado, eu sou adepto dos manipulados, né, de uma linha mais fitoterápica. Perfeito, do exatamente. que entrar com medicações mais fortes que vem carregada aí de efeito colateral. Certíssimo. E aí a gente queria saber agora, né, qual a importância da equipe multidisciplinar? É fundamental, eu digo que é abraçar o paciente, né, abordar como um todo. Cada um na sua área, mas cada parte é fundamental, uma não mais importante que a outra, que quando somada o paciente só ganha com isso, né? Aqui a gente trabalha junto com a nutricionista, gostaria muito de ter também uma psicóloga aqui dentro, mas a logística no mesmo horário ia ficar complicado, mas é importante sim a procura de um psicólogo também na área e do educador físico, que eu geralmente me comunico com eles, né? Então fica toda uma equipe em comunicação, em sintonia em prol do paciente. Corpo, mente, espírito, né? Tudo junto. Tudo é um junto. tratamento realmente multidisciplinar, né? Exatamente. E aí, emagrecer e perder peso, né? São a mesma coisa? Não, e é isso aqui que eu bato nessa tecla todo dia. As mulheres ficam muito preocupadas com, principalmente as mulheres, ficam preocupadas com a balança. E a balança não quer dizer nada, porque se você perde 2 kg de gordura e ganha 2 kg de músculo, você emagreceu, mas na balança não mudou nada. Então, perder peso é baixar dígito na balança. Emagrecer é perder gordura e não necessariamente vai baixar dígito na balança. Então são coisas diferentes. Um conceito fundamental, né, doutor Rodrigo? As pessoas têm que entender, né? Tem que entender o básico para começar o processo, né? Por isso que eu digo, para emagrecer, peça ajuda, né? Entenda que profissional de confiança. Entenda que obesidade é uma pandemia maior do que a do Covid, entendeu? Mata mais que o Covid, a obesidade e suas complicações. E tem que entender que a obesidade é sim uma doença crônica e que precisa de tratamento para o resto da vida. Exatamente. Excelente, viu, doutor Rodrigo? Então, eu queria lhe agradecer, né? E o doutor gostaria de deixar seu contato, né? Para quem quiser saber mais ou marcar uma consulta. Eu tenho o meu Instagram, né? Onde lá eu dou dicas. Lá você vai ter todo o contato da clínica, que é DR de doutor, abreviação, Dr. Rodrigo Carvalho. Lá tem meu site também, que é clinicadrrodrigocarvalho.com.br. Lá você com certeza vai conseguir falar comigo. Excelente. Então, doutor Rodrigo, muito grata, né, pela sua participação. Muito obrigada. E você siga o nosso perfil @vicofarmarecife para mais informações sobre saúde. E conto com você. Até o próximo sábado. Até lá. Eu vim procurar porque eu quero dar uma turbinada, quero botar umas próteses aqui, porque não estou satisfeita com o tamanho do meu peito. Isso lhe incomoda muito? Não. Há quanto tempo? Desde que eu comecei a desenvolver, eu fui ficando para trás, minhas amigas tudo
peito De grande. peito você- grande e ficando pra trás. Ainda bem, ainda vai dar um jeito nisso aí. Certo? Vamos dar uma olhadazinha. Então isso aí é que me incomoda, né? A sua mão é bonitinha, mas é pequena. Pequena. Né? Então vamos, não tem colo quase. Certo? Vai fazer essa sua cirurgia. Pode botar ela tanto pela areola como aqui por baixo. Como é que você quer? Pela areola que não fica marca quase nenhuma. Levanta assim pelo braço. Você acha que cabe quanto aí? Aí em torno de 260 por aí. 280. 60, 280. Essa aqui é um pouco menor. É. Essa aqui é mais. Eu diria 260 e 300. Agora eu vou colocar e vou ver qual é que vai se enquadrar melhor para você. Ok? Fez a ultrassom também, né? Tem um cistozinho aqui. Não tem nada, sobra, líquido. É bem líquido. É isso aí. Você tem alguma dúvida a respeito da cirurgia? Tem que ir quanto tempo de exercício? Pois é, tenho e várias. alimentação? Tenho Pode várias. perguntar, Como é que a hora é vai essa. ser meu pai cirúrgico? O que, que eu não vou poder fazer? Quanto tempo eu sou liberada para treinar? Deixa eu ver. Medicação. Você vai tomar a medicação durante uma semana, entendeu? A sua cirurgia vai ser executada por uma técnica chamada periareolar. Então essa técnica permite que você possa até fazer exercícios físicos 10 dias de operado, entendeu? Minha cirurgia vai ser por cima do músculo Vai ou ser por por baixo? cima do músculo, entendeu? Vai ser por cima do músculo, dá um formato mais anatômico, mais natural. Oi, filha, tudo bom? Como é que tá? Tudo em ordem? Quantos dias hoje? 8 dias. E aí, mulher, como é que foi? É tranquila a recuperação. Muita dor? Tudo certo. Não, não senti dor não. Só assim, no dia da cirurgia senti uma dorzinha normal, né? Agora, Mas sensação agora de tá... peso, alguma coisa? Não, tudo tranquilo. Parece que já é meu, faz parte de mim, eu nasci com ele. Tamires, vamos lá agora para dar uma levantada, ver como é que tá. O periareolar tem uma vantagem, que você já pode se movimentar, porque todos os movimentos não vão mexer na sua cicatriz. Já
Você pode tomar banho e passar álcool aqui em cima. Daqui mais uma semana a gente vai tirar de vez essa fita e já passar uma pomadazinha. Certo, tem que usar mais uma semana. Alguma dúvida ainda? Não? Não, era só isso. Eu queria até saber se podia usar pomada, né? Como se Pode soltar os braços. É porque eu tô meio tensa Você está também. nessa posição assim, você pode fazer isso já para mostrar bem. Valeu a pena? Muito, tá muito. Graças a Deus. Olhando direto no espelho pra ver a fé. Hoje no quadro Medicina Natural Oriental, vamos conversar com o Dr. Sérgio França. Ele é pesquisador e criador do método Libertação Total e trata pacientes sem uso de remédios. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Francine? Tudo bem, doutor. Veja só, como é que funciona esse método para pessoas que têm crianças em casa e sofrem de alergia? Francine, nós gostamos de tratar a família inteira, né? O pai, a mãe e também a criança. No caso da criança alérgica, a gente tem um tratamento da auriculoterapia, que é feito pela orelha da criança, onde nós vamos estimular os órgãos dela, coração, rim, fígado, baço. Isso faz com que a criança diminua a alergia gradativamente. E muito interessante essa sua pergunta, porque as crianças alérgicas, os pais chegam na nossa clínica contando que tentou muitas e muitas vezes e não conseguia resultados rápidos, né? Então a gente, graças a Deus, desenvolvemos o método de libertação total para a alergia tanto do adulto, quanto da mãe, quanto da criança. Maravilha. Isso serve também no caso de idosos, doutor? Também para idosos, né? Porque eles também têm uma imunidade parecida com de criança. Isso, né? muito boa a sua pergunta, Francisco. Gente, você que está me ouvindo em casa, de fato isso é verdade. Tanto a criança quanto os idosos são as pessoas mais alérgicas que existem. E o nosso método vai funcionar para todas as classes. Maravilha. No caso de diabetes tipo 2, que o senhor comentou comigo, como é que funciona esse tratamento? No diabetes tipo 2, você que está me ouvindo, eu gosto de deixar isso claro, que o paciente chega lá preocupado e fala assim, doutor, não sei se o meu é 1, se é 2. Se você nasceu diabético, querido amigo que está me ouvindo, você é tipo 1. Se você adquiriu diabetes depois de 15 anos, 20 anos, 30, 40 anos, você é tipo 2. Por quê? Porque você deixou de ingerir aquilo que deveria ingerir e passou a ingerir aquilo que você não deveria ingerir. Exemplo, você deixou de comer batata doce, cará, alimentos naturais produzidos por Deus através da natureza e foi comer lá o pão, a bolacha, o biscoito. Então toda essa massa, esse carboidrato simples, ele imediatamente vira açúcar. Enquanto a batata, o cará, a abóbora e outros alimentos naturais, a macaxeira, etc., eles são de complexo que vai sendo digerido lentamente. Então ele não provoca diabetes, ao contrário, ele ajuda você a não desenvolver essa enfermidade. Não tem como a gente curar o diabetes tipo 2 se ele chega na nossa clínica e acha que ainda pode continuar tomando refrigerante, comendo pão, bolacha, biscoito, etc. Durante o tratamento você vai fazer seus testes, vai ver que você não tem mais a diabetes, mas você também tem que mudar essa alimentação para realmente ter uma vida saudável. Então, assim, o método em si, ele trata sem uso de remédios, mas existe uma dieta alimentar por trás disso, alguns exercícios também. Isso, com certeza. Além de tudo que Francine falou agora, gente, é interessante explicar para vocês também que também tem os chás que vai ser indicado para cada paciente. Cada pessoa não vai ser um tipo de chá para todo mundo. Então, às vezes a pessoa tem mania de, eu tomei um chá, me fez tão bem, eu vou passar para fulano. Não, cada pessoa vai ter o exame da íris. Então, através do teu exame da íris, teu exame da língua, teu exame da orelha, onde a gente vai ver tudo da tua coluna, a língua a gente vai ver teus órgãos, e pela tua íris a gente vai ver como é que tá. Tem lá uma marca no pâncreas, tá lá a marca na íris. Tem marca no coração, tá lá a marca na íris. Você tem a marca no fígado, você tem a marca no pulmão. Todas as suas enfermidades que você já sabe que tem ou que você ainda nem sabe que tem, nós vamos descobrir também através do exame da íris e vamos detectar qualquer tipo de enfermidade que o paciente tenha e vamos ajudar esse paciente a tratar de maneira natural. Que também serve no caso de hipertensão, voltando. Isso, Francine. Para hipertensão, pessoal, é importante também a dieta, né? Mas, deixando bem claro, o nosso método de libertação total, eu vou produzir toda a medicação que o teu corpo precisa. Então, paciente que tem problemas de diabetes, de hipertensão, de dores e etc., todos os seus problemas de saúde têm solução
de forma simples e de maneira natural. A sociedade hoje, ela é doente em relação à obesidade e à depressão. São dois temas bem frequentes, né, hoje em dia. É verdade. No caso do método da libertação total de medicamentos e remédios, como a gente vai encarar esses isso aí, tópicos? Verdade, Francine. Boa pergunta de Francine aqui, gente. Ó, quando a gente vai tratar uma pessoa com obesidade, geralmente ela tem diabetes e hipertensão juntos. Então a gente vai fazer o paciente emagrecer de forma natural. Esse paciente não vai precisar tomar medicação. Por que não, doutor? Porque, veja, quantos pacientes chegam na nossa clínica e dizem, olha, doutor, eu fui para um especialista, ele passou a medicação, eu perdi 15 quilos. Mas após 6 meses e etc., a gente acabou ganhando 30 quilos de volta. O pai da medicina já dizia há 2000 anos atrás, seja os teus alimentos os teus remédios, e os teus remédios sejam os teus alimentos. Então, de forma natural, nós vamos produzir no teu corpo, através do método que eu desenvolvi junto com o Dr. Alane França, o método de libertação total, onde nós vamos produzir no teu corpo a medicação que o teu corpo precisa. Então, a gente vai diminuir teu estresse, ansiedade, depressão, nervosismo, insônia. Porque, Francine, se a gente não fizer o paciente deixar de ser estressado, nervoso, irritado, perturbado e ansioso, ele também não perde peso. Esse é o problema de você tomar a medicação. Você continua estressado, nervoso, irritado, e o paciente chega e diz, doutor, é verdade, eu fiquei pior depois que tomei o remédio. Fiquei mais estressado, mais nervoso, mais irritado, mais ansioso. Como é que você vai perder peso desse jeito? Você, na verdade, está passando fome apenas, não está perdendo peso. Suas células de gordura estão lá, não mudou nada. Por isso que você acaba ganhando o dobro ou o triplo do preço depois, e quando vem para a gente, de maneira natural, você vai perdendo peso e vai mudando realmente a sua qualidade de vida. E em relação à fibromialgia, doutor, as dores do corpo, qual o tratamento? Francine, essa pergunta caiu maravilhosamente bem. Eu estou tratando agora uma senhorinha em nossa clínica, dona Djanira, né? Um abraço, dona Djanira. Ela sempre assiste nosso programa lá, viu? É uma telespectadora fiel. E ela mandou uma mensagem hoje para mim, faz uma semana que eu comecei o tratamento dela de fibromialgia, e ela disse a mim, doutor, eu estou sem dor. Ela está super feliz. Em uma semana, ela perdeu 3 quilos, isso é maravilhoso. Só que eu mudei toda a alimentação dela. Porque, Francine, quando a gente faz o exame da íris, a gente vai ver no teu olho quais os alimentos que estão te causando diabetes, a hipertensão, a fibromialgia e outras doenças mais. Então a gente vai dizer, a partir de hoje você vai comer isso aqui, isso e isso. Fazemos uma listinha para o paciente. Geralmente a gente manda gravado em áudio. E o paciente começa a mudar essa rotina de vida. E dona Djanira hoje ligou para mim, super feliz, dizendo que perdeu 3 quilos, está desinchada e sem dor. Isso é maravilhoso. Ô, glória, né, doutor? Maravilha. Doutor Sérgio, vamos deixar o contato para quem está em casa, quem quer falar com o senhor. Ok, querida. Veja, você que está me ouvindo, você pode me encontrar no Dr. Sérgio França, no YouTube, aí você põe lá, Dr. Sérgio França, Recife. Você me acha no YouTube. No Instagram, você coloca Dr. Sérgio França e você vai me achar lá no Instagram. Me segue no Instagram, se inscreve lá no YouTube, porque toda entrevista nossa vai estar lá para você assistir. E também temos lá pacientes que falam sobre as doenças que ele tinha antes de nos conhecer e que hoje não tem mais essas enfermidades. Então é importante você até ver testemunho de alguns pacientes para você ter mais confiança e vir fazer um bom tratamento de saúde com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Francine. E você continua aí que voltamos após o intervalo. Hoje vamos falar sobre rinoplastia. A rinoplastia é a origem da cirurgia plástica. A cirurgia plástica foi descrita em papiros egípcios há 3.000 anos antes de Cristo. É uma cirurgia que você deve escolher o seu cirurgião com cuidado, ver uma pessoa que seja bastante treinada, que tenha habilitação na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e não fazer com qualquer pessoa, até porque essa cirurgia, apesar de ser no rosto e haver invasão de algumas especialidades dentro da cirurgia plástica, ela é recomendada a ser feita pelo cirurgião plástico, certo? Quando existe alguma parte funcional, aí sim, o otorrino entra para fazer o tratamento da respiração, que seria, no caso, a parte funcional. E muitas vezes o nariz ele é defeituoso, ele é torto, porque tem um desvio de septo. É como se o alicerce de uma casa fosse torto. Então, o alicerce sendo torto, isso vai até a parte do telhado,
que no caso seria a parte externa do nariz. Então, essa associação da cirurgia plástica com a otorrinolaringologia, isso aí faz com que a gente tenha um resultado muito mais satisfatório, porque cada um especialista vai trabalhar dentro da sua área. E isso aí vai trazer, além de um conforto maior, um resultado muito melhor para o nosso paciente. Hoje no quadro Medicina Natural e Oriental, vamos conversar com a doutora Lani Borba França. Ela é esteticista paramédica e pesquisadora de iridologia, que vai conversar com a gente sobre o exame da íris computadorizado. Tudo bem, doutora Lani? Tudo bem, Francine. Doutora Lani, através desse exame, a gente consegue detectar todas as doenças? Na verdade, esse exame, ele vai mostrar para nós a nossa deficiência orgânica. Isso desde a nossa infância, desde a nossa juventude inteira. Por exemplo, se você sofreu algum trauma, deixa as marcas na sua íris, tá? Então, esse trauma vai diagnosticar sim lá na íris. E sobre as doenças, também vamos falar sobre a predisposição genética. Vai estar sim na sua íris a sua predisposição genética. E todas as doenças, sim, até se você tem problema de, lá no futuro, se ainda não tem problema de insônia, se você pode desenvolver o quadro de insônia, de depressão, isso sim a íris nos revela. Doutora Lani, no caso, vocês fazem um mapa, né? Isso da íris. Aí com esse mapa a gente detecta algumas doenças que o paciente vem a ter, né? Isso? Sim. Como é que funciona o tratamento dessas doenças que vocês conseguem detectar através do mapa? Bem, vai de acordo com a doença, não é? Mas vamos lá. Se você tem problema de diabetes, então a gente vai fazer um detox orgânico em você, a gente vai fazer uma suplementação alimentar, tem os óleos minerais que passamos para o nosso paciente, então mudamos a vida dele, a rotina dele sim, e ele vai se livrar desse quadro sim. Certo. E nas doenças autoimunes, o tratamento tem eficácia? Tem grande eficácia. Toda doença autoimune, ela teve um início e teve uma debilidade orgânica de anos e anos até chegar lá. Então, a gente faz essa suplementação com os óleos minerais, com alguns tipos de alimentos específicos para cada doença. E assim, podemos ajudar e muito, muito mesmo. Pronto, um caso clássico, a fibromialgia. Então, a gente tem como tirar a pessoa do quadro de crise, tirar a pessoa de um quadro muito mais severo, deixar ela mais leve. E se ela já tem um quadro leve, a gente pode deixar ela bem. Certo. A cor do olho influencia no exame? A cor do olho, ela já diz de cara assim, por exemplo, uma íris marrom, hematogênica, né? Então assim, essa pessoa, a genética dela já nos diz que ela tem predisposição para hepatites, para gordura no fígado, né, que é esteatose. Ela tem problemas com circulação sanguínea. Então, todas as doenças que envolvem, né, a circulação sanguínea, como a hipertensão, diabetes, ela tem a predisposição. Já as pessoas da íris azul, então aí ela já tem uma predisposição genética já na imunologia, né, já no sistema imunológico. Então, todo o sistema circulatório da drenagem tem deficiência. Hoje, quando a pessoa é jovem, lógico que não vai perceber esses sintomas. Mas lá na frente, dependendo do seu hábito de vida, dependendo da escolha de vida que você resolveu ter, tanto na questão alimentar, como na sua vida social, lá na frente você vai pagar o preço ou não. Na questão de se você gosta de noitadas, de beber muito, de comer o que quer, não é? Lá na frente vai ter uma deficiência grande. E a íris marrom, e a íris verde. A verde aí já é uma questão já do seu intestino, de um metabolismo muito mais lento, de um problema mais severo, também estomacal. Então assim, é uma íris muito sensível. Maravilha. Para quem está em casa e quer conhecer um pouco mais do trabalho, qual o contato? O nosso contato é o 9311-6161 e você também nos encontra nas redes sociais. Doutora Lani Borba França, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Doutora Lani, muito obrigada.